Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástico. Hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui a Bruna Foster, da Ecoventures. A Bruna, vou ler uma mini bio da Bruna aqui, que não é mini, né? É uma bela bio, né? Um pouquinho. A Bruna Foster é uma das maiores referências brasileiras quando o assunto é sustentabilidade, inovação e meio ambiente. Bruna é autista e especialista em sustentabilidade, inovação e meio ambiente. Com formação pela PUC e pela FGV, é sócia vice-presidente da Ecoventures Brasil e possui uma década de experiência no mercado de biotecnologia. Autora de um importante estudo voltado à adaptação da indústria brasileira do plástico à economia circular, Bruna também atua como embaixadora da ONG Florescer e integra o Comitê Internacional do P-Life Japão, tecnologia inovadora que utiliza bioaditivo capaz de acelerar a decomposição dos materiais plásticos, contribuindo de forma concreta para soluções mais sustentáveis e faz parte do Comitê de Lideranças Femininas da CoLife, da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. É a FIERGS. Isso. Com uma trajetória que une ciência, inovação e propósito, ela vem construindo pontes entre a indústria, a tecnologia e a sustentabilidade, sempre com um olhar voltado para o futuro e para uma economia verdadeiramente circular. Sim. Bruna, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui e, por favor, dê um oi para o pessoal. Oi, pessoal. Eu que agradeço, Rui. É uma honra estar aqui nesse estúdio lindo, hein? Tá chique o lugar, hein, Rui? Estamos melhorando aos pouquinhos, né? Eu estou muito feliz e vamos que vamos. E aí, um oizinho pro pessoal. Muito bom. Vamos falar, começando aí, como é que foi a feira para você, a Plástico Brasil, né? O que foi aquilo para vocês? Eu vi o stand bombando, lotado. Sim. Foi um sucesso, Rui, assim, mais uma vez, lotado, cheio de gente, de curiosos, de clientes. O nosso stand a gente ganhou como um dos mais sustentáveis da feira, né? A gente ganhou o selo ouro de stand sustentável, porque a gente já vem com essa ideia já há 3 feiras, né? A gente faz todo o material do stand, ou ele é reciclado ou reutilizável. E tem uma coisa que eu adoro contar, porque o pessoal que trabalha com a gente da montadora, ele fez o nosso balcão e tal, aí tinha o barril da chopeira. Ele, Bruna, a gente vai reutilizar esse balcão para um outro evento, então vai ficar um pouquinho aberto a porta. Falei, não tem problema, porque para a gente tem que ser sustentável. Que legal. Pois é. Eu vi, estava bem cheio lá todas as vezes que eu passei. A gente está falando da feira, pessoal, de março. De março. Porque de março para cá nós não conversamos, não conversamos, né? Não teve tempo. Foi corrido. Mas foi muito legal. Eu vi que vocês estavam bem agitados, o pessoal estava falando bastante. E esse selo aí, dificílimo ganhar lá naquela feira. Eu ganhei o prata. Olha lá, eu ganhei ouro. Você viu que chique? Mas muito legal. E conta aí pra gente as inovações do P-Life. Primeiro, explica pra gente o que é o P-Life, para quem não conhece. Vamos desmistificar o que é o P-Life. Com certeza. Um aditivo que traz muitos benefícios, né, para a cadeia de sustentabilidade, por favor. O P-Life é um aditivo japonês, tá? Que ele consegue comprovadamente que no final da decomposição do plástico, ele gera água, CO2 e humus, sem deixar o famoso microplástico que todo mundo fala. E hoje, com muita certificação e muita documentação para provar isso. Que tipo de documento tem, Bruna, que prova isso tudo? Olha, a gente tem desde a da certificação, a principal, que é a 695418, que é uma combinação de oxidação com biodegradação e ecotoxicidade. A gente tem o SASSO 2879, que é uma documentação da Arábia Saudita. E, por trabalhar com o Japão, a gente tem diversos estudos em outros ambientes. A gente tem estudo marinho até 50 metros de profundidade. A gente saiu na Forbes Internacional da Irlanda, da Suécia, porque a gente comprovou, deixa eu falar de uma forma simples, porque muitas vezes o que acontece? Falam-se de micro-organismos que consomem plástico. Sim. Mas um detalhe é você conseguir que esse micro-organismo continue vivo e se reproduza. Então, eles fizeram, a Universidade de Kyoto
fez um experimento que eles enterraram em 20 locais do Japão canudos aditivados com P-Life e ficaram observando os micro-organismos. E conseguiram, que eu brinco, que é o vírus da gripe do micro-organismo. Porque sempre tem um eco chato, né, Rui? Sim. Não tem? Muitos. Então. Muitos. Aí o que acontece? Às vezes vinham para mim e falavam assim: mas, Bruna, o bichinho do Brasil é diferente do bichinho da Suécia, que faz a documentação, que é diferente do bichinho do japonês. Então, o que eles separaram 5 cepas comuns a qualquer solo. Então, por isso que ele se tornou revolucionário, ele foi publicado na Business Insider dos Estados Unidos, em vários locais. Por quê? Porque a gente comprovou essas cepas comuns ao solo e que eles se reproduzem e sobrevivem, tornando o solo fértil. A gente ouve também muito falar que lá fora, em alguns países, o P-Life é proibido. Sim. Então, vocês estão conseguindo reverter essas proibições? Esse é o ponto mais chave, porque sempre que a gente fala do P-Life, o cara fala, não, mas lá fora não pode, ali na Europa está proibido, só o Brasil que pode. Sim. Então, conta pra gente sobre isso, por favor. Isso é algo que sempre me perguntam, é normal, porque o P-Life, né, por mais que a gente hoje tenha estudos em aterro, em ambiente, né, marinho, outros ambientes, ele é um biodegradável. Ok. E o que falam muito, né? Porque ele começa com a oxidação, né? Pelos raios UV, sol, calor, mas ele termina com a biodegradação. E hoje, o que acontece? O que eu sempre falo, todas as tecnologias evoluíram. Sim. Se a gente pega um PLA de 20 anos atrás, com o que é hoje, ou com diversos materiais. Então, o P-Life é um avanço da tecnologia, tanto que ela tem 14 anos. Ela começou como uma startup e, como um bom japonês, ele começou a buscar documentações e estudos para validar a descoberta dele. Porque o grande diferencial é que ele vem do ácido graxo do óleo do coco da palmeira. Então, quem faz... Então, ele não contém metal pesado. Não. Ele é um estearato de manganês, então ele deixou de ser nocivo. Aí, para quem não é do segmento entender, pensa na água de coco. Tá. Então, é mais ou menos a mesma ideia, a grosso modo, para o pessoal entender. E por isso que a gente tem o teste de ecotoxicidade. Ou seja, que a gente comprovou que não contamina nem o solo, nem a germinação de sementes. Que bacana. E referente a lá fora, vocês estão revertendo... Isso, a gente está buscando. Por isso que a gente está... O P-Life Internacional, ele está com essa assessoria internacional. Por isso que a gente está sendo publicado em várias revistas, mundialmente. A gente está com a maior empresa de chá mundial, a Itoen. Ela está com o P-Life, então ela também está fazendo muita propaganda sobre isso. Então, a gente tem buscado muito essa comunicação para buscar a mudança. E aí, nisso também tem uma atitude do P-Life Internacional de começar a falar com os órgãos para buscar isso também. E tem também aí nesse sentido, que eu já posso falar, porque se o Isao, que é o pai da bola, que é o japonês, comentou numa palestra que eu estava, eu também já posso falar. Já está aberto. Então, está saindo a mesma situação que a gente tem, e em primeira mão para você, hein, Rui? Caramba! No coração. Como saiu o estudo dos bichinhos do solo, né, dos micro-organismos, eles fizeram o mesmo experimento na praia de Tóquio. E eles conseguiram isolar também os micro-organismos marinhos que consomem, sobrevivem e se reproduzem. Caramba! Então, é o próximo estudo que está saindo e que também vai ser publicado mundialmente. Então, na verdade, está sendo revertida a informação que tinha do Oxibio antigo. Exato. E eu acho que é isso. O que a gente tem feito muito, que é mais fundamental do que você tem feito também, é de explicar e desmistificar esse passado. Porque, por exemplo, o que eu falo também, para eu falar que meu filho é bonito, eu não preciso falar que o seu é feio. Exato. Então, ou seja, o que também muitas vezes nos perguntam. Mas, Bruna, como que eu consigo entender? Porque tem muitas tecnologias. Sim. E, às vezes, o pessoal não... É difícil entender documentação. A gente que é do segmento se complica. Imagina para o pessoal mais leigo. O que eu falo é tentar entender, buscar qual é o ambiente que funciona, quais os documentos que tem,
se a documentação está atualizada, porque às vezes você pega uma norma que é de 2004, 2011. Então, hoje já tem normas mais atuais. Por exemplo, a 6954 que eu comentei com você, ela foi atualizada agora, 24. A gente já está fazendo testes em 2 laboratórios. Demora 2 anos para sair. Entendi. Não adianta eu falar que eu já tenho. Entendi. Né? Como... Estão sendo testados. Isso. Então, aí, nesse sentido, a gente já está testando para mais atual. Mas até agora, eu tenho a mais atualizada, que era 2018. Então, uma coisa que às vezes eu falo que é simples, pergunta qual é o ano da norma, da documentação que você recebeu. Então, às vezes, é uns toques simples que as pessoas começam a buscar. Uma pergunta que eu tenho também é em relação à emissão de gases. Sim. Quando o material com o Ecoventures, ele está num aterro sanitário, que gases ele emite quando ele está em decomposição? Ele é sempre água, CO2 e humus. É sempre o CO2? CO2. Tá. Ele não vai para o metano. Então, se ele não vai para o metano, eu já vou fazer uma provocação. Eu adoro essa provocação e eu faço com todo mundo. Esse cara aqui leva para o metano. Esse aqui é um canudo de papel, tá, pessoal? Esse cara aqui leva para o metano. E esse cara aqui, com o P-Life, ele não leva para o metano. Não. E ele, comprovadamente, ele se biodegrada. Ele pode ser reciclável. Se reciclar, ele pode ser reciclável. Ele volta para a economia circular normal. Para a economia circular normal. O canudo normalmente ele vai parar em aterro, porque na esteira de seleção ninguém pega, né? Ninguém pega. Então, tanto esse quanto esse, só que aqui carrega muito mais coisas, né? As pessoas de marketing. Eu adoro falar desse tema, pessoal. Isso é uma coisa que eu não consigo não falar. Exato. Esse cara, ele é 8 vezes mais pesado que esse aqui. Sim. Então, ele gasta 8 vezes mais combustível, 8 vezes mais pneu, o transporte fica mais lento e ele emite CH4, que é o metano, que é um gás 81 vezes mais tóxico do que o CO2. Sim. Então, o P-Life, ele leva para o CO2 e esse aqui leva para o metano. Isso aqui está na conta sua ambientalista. Sim. Que vai para o aterro sanitário emitir metano. Pegue foto aérea de satélites que mostram a emissão de gases, isso aqui vai estar lá na foto aérea soltando metano, tá? Então, isso é muito importante a gente falar da emissão de gases, né? Porque a gente fala tanto do aquecimento global, certo, do efeito estufa, e isso aqui é um baita problema, né? Sim. Fora que, poxa, sem falar as pessoas que são beneficiadas por isso. Exato. Que nem a gente está tomando aqui, ó, sem canudo. Sim. Então, é o reduzir nosso, já está aqui. Exato. Só que a gente vai usar sabão. E aí é um outro ponto, né? É um outro ponto. Mas a gente vai usar sabão. Então, se colocar P-Life aqui e ele for para o aterro sanitário, ele degrada em quanto tempo? Esse aqui é uma média, porque o que acontece? O P-Life, a gente tem a ideia no sol. Se você tem as intempéries, isso aqui vai se decompor numa média de uns 4 a 6 anos. Quando ele está no aterro, como ele não tem contato direto com o sol, tá? Até 6 metros de profundidade, ele vai dobrar. Então uns 8 a 10 anos, ele vai se decompor. Porque daí ele se torna um pouco mais lento, mas ele se biodegrada da mesma forma. Não são 1000 anos? Não são 1000 anos. Não são 1000 anos. 1000 anos é ótimo, né? E não geram microplástico. Exato. Mas é legal, isso E aí, falando de sustentabilidade, você falou desse caso, me lembrou um outro caso. Há uns anos atrás, a gente até ganhou o prêmio da Plástico Sul com esse case de sucesso. Tinha tanto que o pessoal chegou em nós por causa, eles exportavam para Dubai uma água com pH 10,32, que é aquelas pH alcalina, pessoal de academia vai saber do que eu estou falando, que ela é boa para a saúde e tal. Eles exportavam para Dubai, porque é uma fonte do Paraná. E eles exportavam em vidro. E aí é exatamente o que você falou, o peso e a logística. E como a gente tem a certificação da Arábia Saudita, daquela região, eles nos procuraram para começar a fazer a garrafinha biodegradável, com P-Life, porque a gente tinha a documentação daquela região. E foi exportado por mais de 2 anos. Você sabe o que representa em percentual o plástico na embalagem e o vidro? Nossa, não. O plástico representa 2% do peso da carga. O vidro representa 45% do peso da carga. Sim. É muito longe, né? Sim. É muito longe. E imagina não container. Não que o vidro não seja bom, tá, pessoal? Sim. Tô usando vidro aqui. Exato. Não que não seja bom, mas para transporte é péssimo, Exato. né?
E foi uma mudança, e foi um projeto, um case de sucesso super legal. Poxa, e são Water coisas Solo. que ninguém presta atenção, né? Ninguém presta atenção. E foi engraçado que eles nos procuraram, porque eles como eles já exportavam para lá, eles descobriram da nossa documentação, vieram conversar com a gente para fazer na garrafinha PET. E o que você está enxergando aí que está falando em sustentabilidade? A gente está na boca da COP30, Sim. é só sustentabilidade, sustentabilidade, tudo que é reunião que a gente entra é sustentabilidade. O que você está enxergando aí de desafios e oportunidades nesse momento? Eu acho que assim, o maior desafio ainda é a desinformação. E todos os materiais, e principalmente quando se fala no plástico normal, já tem um monte de desinformação. E aí, quando você começa a falar de aditivo, de bioplástico, ainda há muita confusão de mercado. Eu acho que esse é o maior desafio. E a maior oportunidade acaba sendo basicamente o mesmo ponto. Por quê? Porque as pessoas, e aí principalmente os transformadores, o pessoal que está envolvido, eles estão querendo entender mais. E aí, às vezes, tanto que, como a gente tem uma postura muito ética, né, Rui? Você me conhece? Sim. Às vezes me ligam, me perguntam de documentação, o que uma norma quer dizer, o que outra norma como funciona, qual é o ambiente. Então, eu acho que está melhorando o conhecimento das pessoas. E isso eu acho que é muito bom. Por quê? Porque faz exatamente o que você falou. O plástico ele não vai sumir. Eu acho que ele só vai ficar mais inteligente. E eu também acabo dando um exemplo que é interessante, por exemplo, que nem você falou do canudinho. Sim. Mas, às vezes, quando a gente ia no hotel, se você pega 10 anos atrás, você voltava com 10 shampoozinho que ia vencer na gavetinha do seu banheiro. Sim. Você ia acabar jogando fora. Então, hoje, os dispensers acabam sendo também uma solução muito mais inteligente. Claro. Então, eu acho que são essas visões e essa mudança que é muito importante. E eu dou um outro exemplo que eu acho que não percebeu, mas, por exemplo, a geração mais nova, hoje é chique andar com o copo Stanley, né? Com o copo. Sim. E é uma mudança de conceito. De comportamento. Que é bom. Que é ótimo. Imagina, na nossa época, se a gente andasse com uma garrafinha, era meio brega. Pelo menos quando eu era mais nova. Não, mas você veja, mas é uma mudança. Tudo são adequações, situações e localidade que você está. Sim. Por exemplo, você vai numa... eu nunca fui, mas eu só olho. Você vai numa rave e lá vende uma garrafa de cerveja de vidro, por exemplo. Sim. Se o cara arrumar uma briga, ele mata o outro. Então, é proibido e tem que ser utensílio de plástico. E nos momentos pandêmicos, nos momentos que tem, por exemplo, esse grande problema que aconteceu no Rio Grande do Sul, Sim. Você não escuta ninguém falar de plástico. Os ambientalistas somem. Sim. Ninguém fala de plástico. Aí eles voltam daqui a pouco com a mesma narrativa e falando, que nem o cara da WWF estava na Câmara Federal fazendo uma narrativa, e na narrativa, não sei se você ouviu a entrevista não, né? Eles estavam numa plenária e ele falando muito mal de tudo. Ele fala mal do Oxy, ele fala mal de tudo, da vida. Ele fala mal da vida porque ele é pago para fazer aquilo. Então, mas esse cara não tem noção disso tudo. É o mesmo cara que solta por aí, fala aos quatro ventos, que a gente come um cartão de crédito por semana. Exato. E é aquelas pessoas... Eu já teria comido 2.200, tá? Ah, olá! Eu não fiz a conta, mas devo estar por aí. Olha só. Não, ou que fala, por exemplo, que veio... Esses dias me perguntaram, uma amiga minha, tá? Perguntou, mas Bru, e agora? Eu não posso mais tomar chá porque o saquinho do TNT... Eu falei, continua, não para. Vai no teu chá, Vai no seu chá. Mas o que acontece? Eu acho que nesse pessoal dos ambientalistas, eles não querem te ouvir. Porque mesmo que você tente conversar com eles, eles não querem. As ONGs que estão lá no nosso parlamento, elas são pagas por alguém. Não sou eu que pago, é você? Não. Quem paga esses caras? E os caras ficam em bons hotéis, comem em bons restaurantes. Eles ficam lá fazendo o dia inteiro lobby dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. Eles estão lá sempre. A última vez até eu fiquei meio impressionado, porque o cumprimento da ambientalista que chegou com o senhor deputado que estava lá, o excelentíssimo deputado, ela deu um beijo na testa dele. Então, quando eu vi aquilo foi de uma simbologia para mim, que eu falei, pô, olha o grau de intimidade que tá com o cara. Sim, absurdo.
Então, isso é uma coisa... Pô, é o deputado, né? Sim. Então, o senhor deputado, respeito. né? É o mínimo, né? Mas você vê o grau de intimidade da pessoa que vai lá falar. Então, sempre que entra para falar, você pode ver nessas discussões, eles colocam os caras produtores, os fabricantes de plásticos, as associações para falar primeiro, aí esses caras saem, aí entram os ambientalistas, lacra e acaba. Então, o que fica na cabeça do espectador? O final. O final. Sim. E é sempre assim. Você pode prestar atenção que é sempre assim. Sim. Mas o que eu tenho visto aí é um outro ponto positivo, que o plástico está tendo esse movimento... Agora está. Melhor e mais focado. Porque se você pegar uns 5 anos atrás... Ninguém falava. Ninguém todo mundo falava tinha medo. E todo mundo se afastava. Não havia, por exemplo... Porque hoje, quando você conversa com o pessoal do segmento, está todo mundo falando, está todo mundo mesmo com a mesma linha. E isso eu acho muito importante. Então, o engajamento que a gente busca... porque, assim, se você vê quem fala mesmo abertamente de plástico, são poucas pessoas que vão para a mídia falar, porque a gente toma porrada pra caramba. Sim. Tá? E toma mesmo. Toma porrada tudo que é lado. Tem cara que vem falar pessoalmente, tem cara que liga, tem cara que manda umas mensagens mal criadas... Mas, assim, dane-se. O meu mercado é o mercado do plástico. Eu trabalho no mercado do plástico. Não sou vendedor de plástico, mas eu defendo o material plástico porque eu conheço o material plástico. Então, eu sei que é um caso de saúde pública. Sim. Você já imaginou? Imagina o cenário de proibir uma sacola plástica. A sacola plástica, muitas famílias de baixa renda... pegam aquela sacola plástica, levam para casa e faz o saquinho de lixo, amarra e põe lá. Aí tira a sacola plástica e dá uma caixa de papel. O que vai acontecer? Ela vai pegar a caixa de papel, vai colocar o lixo dentro. Quando o lixeiro for pegar, vai rasgar, o lixeiro não vai recolher, ele não vai recolher, aquilo vai ficar lá, fora que vai vazar, depende do tipo de coisa que tiver lá, vai vazar no solo, é ruim para o solo. Quando essa caixa for para o aterro sanitário, ela gera CH2 na primeira camada e CH4, metano, na segunda camada. Então, o que é pior? Poxa, é muito pior tirar a sacola plástica. Sim. Mas os fazedores de lei não nos escutam nesse sentido, que aquilo é um caso de saúde pública. Sim. Não é simplesmente tirar. Você viu a lei lá que foi agora foi Marília, né? Que proibiu a sacola plástica, Foi depois... E reverteu. Aí reverteu. Mas, poxa, o cara ele não consegue parar, chamar alguém que conhece para debater, explicar para o cara, pô, isso é um problema de saúde pública, amigo. E eu acho que aí falta muita informação, né? Porque às vezes também há muita cópia do que acontece, sei lá, na Europa ou o que acontece nos Estados Unidos. Mas se você vê, o Brasil é um país diverso. Então, às vezes... Aqui são vários países dentro de um só, né? Então, você fazer uma lei de logística reversa, ou uma lei de circularidade, ou mesmo que seja de uma prefeitura... Tem que ter a noção, não adianta você copiar o que está de fora, você tem que trazer para a sua realidade. Quer copiar o que está lá fora? Copia como um todo. Como um todo. Você vai colocar PLA? Peraí, vamos colocar PLA? Vamos montar composteira para ter o PLA? Aí nós vamos ter um caminhão que só vai coletar PLA. Exato. Beleza. Instrui. Você resolveu o problema do PLA. Vamos proibir a sacolinha de plástico convencional? Vamos colocar o P-Life na sacolinha? Ótimo. Exato. Vamos tirar o canudo de plástico para o canudo de papel. Qual é o impacto? Qual é o impacto? Qual é o estudo que foi feito sobre isso? Nenhum. Exato. Nenhum. É igual aquele estudo, né, que foi feito de centenas de milhares de canudos jogados, que foi um moleque de 11 anos que soltou e virou verdade porque um repórter publicou aquilo, né? Exato. E foi para o mundo aquilo, falando do canudo. Então, são várias situações que a gente acaba passando porque as pessoas não se informam. Não se informam. E aí, às vezes, pega a informação que foi dada errada e pega aquilo como verdade. Aí isso eu acho que também é muito pior. Porque aí você tenta explicar e não... Mas você vê, tem um negócio engraçado acontecendo na internet, diminuiu um pouco a agressão aos plásticos. Sim. Diminuiu porque existem pessoas rebatendo quem está falando. Muito. Tá? Eu sou uma delas. Sim. E eu sou... Os caras falam, nossa, como você é nervosinho na rede social. Porque tem coisa que você tem que falar com firmeza. Sim. Porque a gente sabe que é mentira. Sim. Então,
pode desmentir que é mentira. Eu vou te processar, me processe, que eu vou com provas e a gente reverte o processo, né? E, então, a questão dessa informação, a dona de casa que está lá no Instagram, ela posta a mesma informação que um médico posta, Sim. que um youtuber posta. Sim. Qual dos três conhece plástico? Nenhum. Qual dos três estudou polímero? Nenhum. Então, que propriedade eles têm para falar? Agora, você pega um cirurgião que vai falar de cirurgia, né? Daquilo, você fala, cara, olha que cara legal. Aí você pega uma dona de casa que faz o chocolate na forminha de PET, ela vai explicar como é que faz o chocolate. Puta, legal, eu não sei fazer. Sim. Legal pra caramba. Aí você pega um youtuber que vai vir com uma informação bacana. Poxa, que legal, vamos olhar. Agora, você pega esses três que não entendem nada de plástico, falar de plástico, se eu ver, eu vou falar dos três, eu faço react, eu faço tudo. Porque também, você pega um médico, ele vai ter que estudar no mínimo 10 anos para estar falando, né, daquela cirurgia, daquela expertise que ele tem. E o pessoal do plástico, a gente estudou para entender. Estudou, né? E estuda. Porque você não para. Então, porque são novas tecnologias toda hora. O tempo todo. Então, nesse ponto, isso é muito importante. É essa expertise que também eu acho que há uma falta de respeito com o pessoal do segmento do plástico. Por quê? Porque a gente estudou, a gente buscou ter esse conhecimento, a gente tenta ajudar e, às vezes, a gente tem uma descredibilidade muito grande. Então. Porque é um material que toma mercado de outros materiais todo santo dia. Então, gato acuado faz o quê? Corre. Ataca. E é o que acontece com a gente. Então, soluções como a solução do P-Life, é muito importante a gente passar no detalhe para todo mundo o que é o P-Life, quais as certificações que tem, o que dá para fazer, o que não pode, o que pode. Exato. Não é um material para jogar na rua, que nada foi feito para jogar na rua. Nunca. Né? E nem é o que a gente fala. A gente fala que é uma solução para o descarte inadequado. Se ele não voltar para a reciclagem, ele vai se biodegradar. Mas a nossa ideia continua sendo incentivar a reciclagem, por mais que a gente sabe que é muito baixa no Brasil. Mas essa é a principal e fundamento que a gente tem. Mas você vê que bacana, as pessoas já começaram a entender que plástico é dinheiro. Tá na reciclagem. Então, hoje nós temos o PET a R$ 6,50 o flake. Então, R$ 6,50 o flake, R$ 7,50, depende do momento que a gente está vivendo, o alumínio é 8. Tá quase. Então, a reciclabilidade disso esse ano, eu acho que vai bater uns 85% da garrafa PET. Que legal. A tampinha, nós tivemos aqui o pessoal da tampinha legal. Putz, que muito sensacional. Sim. E a tampinha, ela gera milhões de reais para ajudar causas sociais. Muito. Aqui no município nós temos também, nós temos projetos dentro do nosso instituto. Até muito obrigado à Ecoventures. A Ecoventures fez uma doação para a gente lá na feira, né? Que vocês fizeram uma ação de um leilão. E vocês são apoiadores do nosso projeto, do Instituto Sou do Plástico. A gente é muito grato, o Instituto está avançando, está indo, e a gente vai muito longe com isso ainda, está só no começo, né? Eu tenho muito orgulho de participar. Desde quando eu conheci, Rui, você sabe, eu acho que é um projeto muito, às vezes, muito decente, muito crível, é muito importante, porque, ao mesmo tempo, você está levando educação e conhecimento, porque, às vezes, as pessoas não entendem como funciona a reciclagem, como isso é feito, e isso é fundamental, não só para o segmento, mas para as pessoas comuns e para os estudantes. Então, acho que é muito forte e eu tenho muita honra de participar. No nosso entendimento, a gente tem que agir hoje. O plástico demorou muito para dar resposta. A verdade foi essa. Todo mundo estava deitado em berço esplêndido e os caras malhando a gente. E todo mundo quieto, porque o plástico vende. Não adianta, vende. E todo mundo batendo, e a gente foi ficando quieto, o negócio tomou uma proporção que começou a sair projeto de lei para todo lado, e agora todo mundo resolveu ir para cima
e falar a verdade. Porque a gente vai falando a verdade. A gente não vai falando que o cara come uma caixa de papelão por hora, ou que o cara come uma coluna de ferro a cada 15 dias. Sim. É verdade. Uhum. E a gente fala de economia circular. Sim. Que o assunto é economia circular. Exato. Não importa qual seja o material. É aço, alumínio, plástico, papel. São todos os materiais que estejam dentro da economia circular, sempre baseado em avaliação de ciclo de vida. Então, o ecodesigner que vai fazer a substituição, que não foi ecodesigner, foi apenas um designer e uma equipe de marketing que levou isso aqui para uma grande rede de fast food, sim, que você vai tomar uma Coca-Cola, você pede 3 canudos. No mínimo. Certo? E no cinema, 5. No cinema você pede mais, Então, que um canudo desse, que é muito mais leve, faria o mesmo papel. Sim. E o destino do canudo, infelizmente, é o aterro sanitário. Porque na esteira de seleção não separa, que ele é muito leve. E não dá tempo, né? Porque é muito rápido. A menos que a pessoa não tenha um dispenser próprio no seu estabelecimento comercial, que ele coloque aquilo, que eu acho que também teria que ir para esse caminho. Sim. Mas é um caminho mais longe da realidade de hoje. E esse canudo aqui também vai parar no aterro sanitário. Uhum. Ninguém recolhe. Não. A diferença é que esse emite metano e esse não emite metano. Sim. Então, quando a gente fala de gás de efeito estufa, isso tem que ficar muito claro. Sim. Então, não foi um ecodesigner e não foi uma equipe de marketing formada que fez a substituição. Eu acho muito legal que nem nos Estados Unidos, você vai lá, tudo é embalado por uma questão de higiene. E é plástico para todo lado. Sim. E o Brasil veio nessa tocada dentro da pandemia. Ninguém queria comprar nada sem embalagem. Sim. Né? E agora tá falando, não, porque o plástico. Aí a gente sempre volta no assunto, né? Entra no hospital, amigo, e pede tudo que não seja descartável para você, ou para o seu filho, ou para sua mãe, ou para o seu pai, ou para sua avó. E você nem começa, porque muita gente nem sabe que o TNT é plástico, né? Então, a roupa do médico tudo que ele vai colocar, então é tudo plástico. Então, a gente fala muito da questão hospitalar, da questão alimentar. Existem alimentos que eles duram 2 anos embalados da maneira correta e validados, né? E existem muitas pessoas falando de migração. Migração importante. O P-Life tem laudo de não migratório? A gente faz Falcão Bowers, todas as RDCs da Anvisa. O princípio ativo está na lista positiva da Anvisa através do laboratório SGS. Ele é 100% atóxico. A gente tem análise de alergia para contato com pele. Então, a gente tem vários e diversos testes. E a gente está aqui no Brasil, a gente está tentando também ter testes aqui. Então, hoje, por exemplo, o Senai de São Bernardo, ele já faz teste para confirmar se está aditivado corretamente. Nossa, que legal. Então, Mário Amato? Mário Amato. Então, sei lá, você pegou... Porque, né, você sabe que às vezes o pessoal fala que tem, mas nem sempre tem. Então, hoje, eles já conseguem comprovar se está aditivado ou não, se está correto. Até a embalagem do canudo agora é unitária, né? Sim. E quando ela é embalada em papel, aquele papel vai emitir CH4, tá, pessoal? É sempre muito importante falar do gás de efeito estufa, porque foi um assunto muito debatido da camada de ozônio, né? Sim, muito. E agora a camada de ozônio melhorou, regrediu, então tá bem, ninguém tá falando de camada de ozônio, mas nós estamos falando de aquecimento global. Sim. E o gás de efeito estufa, ele é o agente do aquecimento global, um dos, né? Mas ninguém fala disso quando faz a substituição. Esse canudo ou um copo, ele não pode ser só de papel. Não. Porque se ele for só de papel, ele derrete, que o papel não tem propriedades para segurar, reter o líquido, que o líquido não amasse ele, né? Então, ele tem uma resina, ele tem uma cola ou ele tem um plastificante por dentro. Sim. E isso é muito comum. Se ele tem uma resina, normalmente essa resina tem AFPS, que é uma toxina também. Então, isso a gente sempre fala, e eu vou falar em todo podcast, porque isso tem que ecoar. O pessoal tem que ter o conhecimento, né? Conhecer. Tem que ecoar. Isso aí a pessoa tem que entender a troca, se ela é justa ou não. Sim. É justa ou não é justa? Leia a avaliação de ciclo de vida. Vai lá, digita no chat GPT, digita no Google, que tudo que a gente fala é acesso livre. Sim. Agora, não é um estudo que o cara fala, tem um estudo, que é aquele estudo, né? Sim. Aí você vai ler o estudo é uma nota de jornal, né? Teve um que fez, ele pegou uns copinhos descartáveis e colocou no aquário.
Ele falou, vamos ver como vai biodegradar. Eu falei, mas não é assim que funciona. Eu dei risada. Eu vi ontem que o cara catou um copo. Esse ontem eu comentei, não teve como. O cara catou, para fazer a propaganda do copo de papel dele, ele catou um copo de plástico, espetou numa cafeteira. Eu acho que o copo era de PLA, tá? Tá. Aí apertou o botão da cafeteira, o copo fez vuf, na hora. Sim. Então, com aquela a diminuição de tamanho, a contração, eu acho que é de PLA. Por causa do calor. Por causa do calor, o PLA não aguenta muito calor. Sim. E aí ele pegou, tirou, falou, tá vendo como isso não presta? Aí catou e colocou o copinho de papel. Poxa, gente, vai fazer propaganda, qual que é a regra 1 de venda? Não fale mal do outro, fale do seu produto. Acabei de falar, se meu filho é bonito, eu não preciso falar que o teu é feio. É regra 1 de venda, né? A regra número 1 é de graça, a regra número 1. Não fale mal do produto do concorrente, fale as características e qualidades do seu. Tem até na latinha de alumínio da Coca. Tem que ter. Tem que ter, não tem como. E aí veio o estudo agora, que esse estudo eu também não sei se foi concluído ou não, mas o estudo veio que você tem bisfenol de monte nas notinhas que sai da impressora. Você viu isso tudo? Não vi, você não viu. A impressora de cartão, notinha do supermercado, sei. Aquilo ali você pega na mão o índice de bisfenol que tem naquilo, segundo esse estudo, que eu não sei se ele é aceito por pares, eu só sei que tem o estudo, tá? Eu não sou leviano de falar, é isso mesmo. Não, porque eu não li o estudo. Mas eu vou ler. Ele falou que a notinha, ela carrega muito bisfenol. Muito, mas muito com força. Então, quando você pega a notinha no supermercado, você pega a notinha do cartão, você tá ali, já impregnou o bisfenol na tua mão. Já foi para dentro. E ninguém fala. Olha só. Coisa que tem bisfenol. Resina de dente, resina de dentista. Isso tem muito bisfenol, mas o bisfenol está inerte, ele está ali dentro, não vai contaminar a tua boca. Exato. Mas tem bisfenol. Exato. É que nem o meu material, é um estearato de manganês. Ou seja, ele deixou de ser nocivo ao ser humano. Então, há essa diferença, por isso que ele não gera um microplástico. É muito diferente, assim, a evolução das coisas, elas vêm. Cada vez está melhor. Cada vez está melhor. E o entendimento muda. E aí vai descobrindo, ali não funciona, por que não funciona? Vamos ver, vamos estudar, vamos fazer, e assim vai, né? E vamos aperfeiçoando, né? Porque é essa a busca, né? Agora a gente está buscando desenvolver outros segmentos, o segmento fashion, por causa do fast fashion. Que legal. Porque ninguém, né? O poliéster. Sim. Então a gente está tentando desenvolver o fio, a gente já conseguiu. E já conseguiu desenvolver as tramas. Mas agora, porque o que acontece? A gente faz muitos testes no segmento de plástico, testes de plástico de embalagem. Sim. Agora eu estou buscando o pessoal competente para a gente fazer os testes de tecido, de lavagem, de como isso funciona. Que é o maior problema de microplástico, Exato. Né? Exato, e aí ver como isso vai funcionar. Então, são estágios, mas é a evolução, são novos materiais, mas a gente tem que ter o conhecimento e a cautela, né? Por mais que a gente tenha um problema gigante, de não lançar antes da gente ter tudo certinho, tudo documentado, né? Exato. E conta pra gente aí um case que você falou, nossa, esse aqui foi o espetacular nosso. Esse ano eu acho que eu tenho 2 cases aí que conta pra gente, bem então. gostoso. A gente está com a Bioleve, a gente está fazendo todos os copinhos de água da Bioleve. Que legal. Já o ano inteiro. E a gente tem a Lola, né? Lola Cosméticos. Também já é um grande parceiro que está conosco em todas as embalagens. A gente tem a Jequiti, né, que está com as embalagens. Acho que o pessoal viu no TikTok o Cebolinha, o perfume do Cebolinha que viralizou. A embalagem é Complife. Caramba, então já está em grandes empresas, né? Sim, a gente tem desenvolvido. Agora está para sair uma linha escolar. A gente está com outros desenvolvimentos que eu não posso falar, mas alguns assim. Mas você vai voltar aqui. A hora que eu puder, a primeira coisa é aqui para te contar, assim. Mas são trabalhos assim, Rui. Eu posso voltar a um que eu sempre gosto, é um case da Copobras. Para desenvolver a bandejinha de XPS, foram 3 anos e meio. A gente teve que ter aprovação. Já tem P-Life no XPS? Tem.
A gente desenvolveu e foi um desenvolvimento do Brasil para o mundo. Era uma formulação CompLife que não existia, então eu tive que mandar para o Japão homologar. Aí fazia teste no México, aí voltava. Aí o pessoal da fábrica, o que era legal, porque eles tinham muito, como o CompLife é feito para um ciclo de calor, voltava, 30% do scrap volta direto, né? Sim. Então, eles fizeram testes no laboratório também para ver que funcionava. Então, foi um trabalho muito legal de desenvolvimento. E é ao mesmo tempo de degradação do... Porque ali gente, vai... Isso. É 2% de plástico e 98% de ar. De ar, né? Exato. E aí, nisso, a gente conseguiu uma média de degradação para biodegradação de uns 16 anos, que vai dar uma média de 20 anos para desaparecer. E a gente fez testes com uma bandejinha, para quem não, para os leigos, pensa na bandejinha de carne. Para a bandejinha de XPS, a gente dava 900 anos indeterminados sem CompLife. Uma bandejinha comum. Pra gente, porque daí a gente queria tentar ter uma ideia, né, de quanto tempo daria. Caramba. É um desenvolvimento que até hoje tudo que você enterra, ele demora mais para degradar, né? Seja plástico, papel, madeira ou qualquer outra coisa. É o problema do ar, né? Então, assim, a bandejinha comum, ela demora de 900 anos indeterminado. E aí, CompLife, ela caiu para esses 16, 20 anos. Poxa, muito legal, né? Uhum. Quem usa é a Copobras. A Copobras, hoje, a Cristal Copo, a gente teve exclusividade com eles no lançamento por 2 anos, depois expandiu. Então já está em muitos mercados, né? Sim. E em questão de política pública que você vê que poderia ajudar o incentivo do uso do CompLife? Eu acho que o CompLife é uma grande solução, porque ele pode ser reciclado, né? Porém, ele pode ser para o aterro, ele é uma solução para o descarte inadequado. Então, eu acho que as políticas públicas, eu acho que hoje, se a gente olhar o de hoje, é o que eu falo, né? Ainda há muita confusão. Sim. Mas tá melhorando. Então, mesmo às vezes, pessoas que me perguntam nesse segmento, eles querem entender os diferentes materiais. E como eu tenho uma postura muito focada nas normas, eu tento explicar as diferentes normas. É o que você falou. Vai colocar um PLA? Então tá. Então você tem que ter uma logística reversa separada. Você tem que fazer uma usina de compostabilidade. Vai colocar um outro tipo de material. Você tem que ter uma usina dentro para retirar esse gás metano. Sim. Então, ou seja, você tem várias tecnologias. Elas estão aí para todos. Mas só que você tem que entender como você vai colocar essa normativa. E como ela vai atender à situação, seja do Estado, da prefeitura, ou seja, de um país como um todo. Entendi. Muito... na nossa frente parlamentar lá, a gente vai debater um pouco sobre isso. A gente está marcando uma reunião aí. Me convida. Não, você está dentro, você tem que ir. Não é nem eu vou convidar, você tem que ir. Fui na outra. E a gente vai debater sobre isso também. Tem muitas coisas acontecendo. O Instituto está levando a gente em alguns lugares que a gente não tinha acesso. Sim. E está sendo bem bacana o tipo de conversa que nós estamos tendo. As pessoas, os políticos começaram a nos ouvir, que era coisa que a gente não tinha essa interlocução, né? Eu acho que eles bateram muita cabeça. Foram criando leis sem entender o que fazia, aí não podia colocar multa, né? Porque se não está de acordo, você não tem como multar. Então, aí ficava uma lei sem peso. Então, eles perceberam que eles têm que nos ouvir. Porque se eles não ouvirem o segmento, eles vão continuar fazendo as leis que não vai conseguir ter um peso. O cara faz a lei e volta para trás. Faz a lei e volta para trás. Porque cada lei que faz é um problema. É um problema. Mas cada lei que faz mata a empresa, né? Sim, muitas. Mata a empresa. Muitas. E mata mesmo. Até eles reverterem, morre algumas empresas, né? Exato. E o segmento de plástico emprega muita gente. É muita gente. É muita gente. Então, hoje eu acho que tem que pensar, porque quando você fala de sustentabilidade, ESG, um dos pontos principais é pessoa e sociedade. Não é porque, às vezes, o pessoal pensa que é só o meio ambiente. Mas a gente tem que pensar sempre no tripé. E é importantíssimo. Então, imagina, vai banir, ou vai tirar os descartáveis, ou vai tirar o XPS, que muitas vezes tem essa Mas você tira o descartável, vamos lá.
Vou eliminar tudo que é descartável. Garfo, prato, talher, copo. Vou eliminar porque eu vou eliminar isso aí e vou colocar de papel. Pronto. Aí a gente já voltou a falar do metano. A gente volta lá naquele assunto da água, né? Sim. Então, água, quem consome mais? Esse, absurdamente, abundantemente mais. Qual é o bem mais precioso do planeta? Água. Existe vácuo no mercado? Obviamente que não. Se tirar esse, vai entrar um outro. Sim. Não existe vácuo de mercado. Então, pessoas com problema de mobilidade precisam de um canudo. Sim. Só que a partir do momento que você elimina o material plástico para determinadas situações, você diminui o consumo, diminui a produção e o que acontece? Aumenta o preço. Aumenta o preço e quebra a empresa. Não, aumenta o preço e o cara que precisa, que vai comprar, ele vai pagar mais caro. Sim. Por culpa de quem? Por culpa de um cara que não estudou para entender o que é aquilo e o mal que ele está fazendo. Aí daqui a pouco a gente vai estar discutindo camada de ozônio de novo. Sim, e volta. Né? Volta para o mesmo ciclo. Então, é um negócio que ele fica girando e não sai do lugar. Não. Pô, não é muito mais fácil discutir coleta seletiva, educação nas escolas? Educação, é educação. É o básico. A gente fala de educação. A gente, nos seminários, tudo que a gente vai, né? Começa falando de educação, no meio fala de educação e no final fala, puta, povo mal educado, tem que educar, e ninguém faz absolutamente nada para educar. Sim. Então, o Instituto veio nessa vertente, trabalhando em educação, mesmo que embrionário, a gente vai fazendo de acordo com o que a gente pode, porque é muito difícil ter o empresário que apoia. Sim. O cara vai lá, ele gasta 5 mil numa garrafa de vinho, mas não quer apoiar o Instituto. Que, na verdade, o Instituto é sem fins lucrativos. Exato, é sem fins lucrativos e, no final, também está nos ajudando. Por quê? Todo segmento você está ajudando. Claro. Porque você está instruindo. Claro, você tem que ir na base. Exato. É muito mais fácil, você educa um adolescente, um jovem, uma criança, e a criança levar a informação para o pai e para a mãe, do que eu acessar o pai e a mãe deles. Teve um diretor de um transformador de cosmético, que daí já se tornou um amigo. A gente estava fazendo um treinamento para o comercial deles. Ele veio, Bru, você não sabe, esse problema da educação, minha filha chegou para mim e falou, papai, o que você faz não é bom para o meio ambiente, por que você trabalha com plástico? Aí, você acredita isso? Que é a filha dele. Aí ele conversou com ela e ainda foi fazer uma palestra na escola para resolver. Mas eu achei assim, você vê como há a falta de educação e entendimento. Que é o que nós estamos fazendo. Exato. Nós fomos numa escola, nós fizemos uma palestra do 1º ao 5º ano, do 1º ao 6º ano, né? 1º ao 5º e do 6º ao 9º. Uhum. Para os jovens e assim... Não, eu falei errado. Foi do 5º ao 9º e do 1º ao 3º, tá? Nós fizemos 2 palestras, separadas, falando para esse público. E assim, a gente conseguiu mexer com a cabeça deles. É isso que é o mais importante. A gente conseguiu mexer, porque a gente levou informação. É uma escola de freira, né? E eles não estavam usando plástico, tiraram todo o material plástico para colocar papel. A hora que a gente terminou de falar, a gente vai até fazer uma ação com o itinerante do Instituto lá agora, no mês de outubro. A madre falou, poxa, eu não tinha acesso a esse tipo de informação que vocês trouxeram. Foi muito gratificante a gente escutar isso e a gente conseguir levar que ela não estava fazendo a coisa correta, utilizando o papel por conta do descarte. O papel, quando ele é sujo de óleo, quando ele tem qualquer sujeirinha nele, ele não vai ser reciclado. Não. Ele vai para o aterro sanitário. O descarte é o aterro sanitário. Sim. Não existe coleta de copo de papel. Você já viu coleta de copo de papel para reciclar? Então... E aí, essas pequenas coisas que a gente vai fazendo, que para nós é o dia a dia, mas a informação para as pessoas é muito diferente, né? E esse é um ponto interessante até, porque quando você está até numa praça de alimentação do shopping, você vê que o pessoal joga o guardanapo que usou no reciclável. E esse é um ponto que é muito errado, porque ele não é, porque você já usou. Nem o guardanapo, nem
o prato que tem Meio óleo, isso. nada daquilo é reciclável. Uhum. Aquilo lá nem deveria ter símbolo nenhum, não sei se tem, que eu não olhei Eu também. também não sei se tem. Eu vou até reparei. olhar. Agora fiquei curiosa. Eu também, eu vou olhar. Porque não é reciclável. Não é reciclável. E as pessoas acham que, né? O que na verdade todo mundo quer é um produto que ninguém tem a responsabilidade sobre ele, né? Sim, exato. Usei, joguei, alguém levou e foi, saiu da minha frente. Mas eu acho que isso está melhorando, porque até quando eu fiz o estudo, a gente vê, por exemplo, o plástico ou todas, ele surgiu na época da economia linear. Então, se você pensar nos 80, 100 anos atrás, ninguém se preocupava com descarte. E aí não é só o segmento do plástico. Não, foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Então, eu acho que na hora que veio, por ser muito volumoso, foi um que apareceu e deu um boom. Mas é o que eu falo, eu acho que todas as empresas, se você pensar, sei lá, 15 anos atrás, você tentava falar com alguém de ESG ou sustentabilidade, não existia. Ou até teve... Ninguém nem sabia o que era. Nem sabia o que era. Verdade. Né? No Mulheres que Transformam, a E semana tem passada, muita gente ainda que trabalha no ESG da empresa que não sabe o que é, tá? Não sabe aplicar. Não, eu estava conversando com uma diretora de ESG no Mulheres que Transformam semana passada, ela falou o seguinte, que quando ela começou há 15 anos atrás, o cara veio falar, que bom, porque o jardim vai ficar melhor da empresa. Entende? Então, né? Porque pensa... Então, você vê como é a falta de conhecimento. Então, eu acho que hoje já vai melhorando, já está aumentando, e essa busca está cada vez maior. Você vê a reutilização, sim, né? O tempo todo, essa busca para não ter, né? Os scraps, a volta. Você imagina o desespero do concorrente do plástico. Sim. Você imagina? É desesperador. Muito. É desesperador. Porque tudo que você faz, vende. Não tem propaganda. Você fez, vendeu. Exato. E aí, essa questão do ESG, eu fui em alguns lugares conversar com pessoas de ESG, assim, que não são de ESG, estão no cargo de ESG e não sabem o que é ESG. Você fala com a equipe de marketing que trocou plástico por papel e não entende a questão de consumo de água, energia, de emissão de gás metano, simplesmente trocou porque estava ali. Você vê um monte de gente falando mal do plástico porque dá muito like. Sim. A gente leva uma informação positiva, tem pouca visualização, a menos que você vá para o combate, né? Sim. Aí dá mais visualização. Mas assim, quando você leva uma informação boa, que vai trazer, o cara não discuta. Não, isso acontece muito. Não discuta. Muitas vezes até com o P-Life. A gente explica, a gente mostra as documentações, a gente instrui. Você tem que entrar no vídeo gritando e arrancando o cabelo. Aí pronto, aí reteu. Ou a pessoa já teve casos que a pessoa falou assim para mim, Bruninha, né? Porque muita gente no mercado me chama de Bruninha. Bruninha, eu acredito, mas eu não quero cutucar esse vespeiro. Eu falo, ok, mas faz parte. Mas aí a gente vai mudando, vai fazendo acontecer, vai explicando. Se associa o instituto, que eu cutuco o vespeiro que precisar, sem problema nenhum. Exato. Eu não tenho medo de cutucar esse vespeiro, porque eu trabalho no mercado do plástico, eu vivo do mercado do plástico, eu fabrico máquinas para o mercado do plástico. Então... eu falo de plástico abertamente, quem gostou, gostou, quem não gostou, põe açúcar. Exato. Mas nesse ponto eu também sou meio Rock Balboa. Tô aqui, ó, pode bater que a gente continua ruim. Porque a gente explica, ué. Exato. Tá com dúvida? Manda, a gente explica. Manda, explica. Se a gente não sabe, se o cara me perguntar alguma coisa pela live, vou te ligar. Sim. Vou te perguntar. Exato. Se o cara fizer uma pergunta mais técnica que eu não sei responder, eu sei para quem perguntar. Exato. Né? Então, a gente não precisa saber tudo. Imagina. A gente precisa conhecer quem sabe, né? Sim. E é isso que a gente faz, são as conexões. Sim. E a indústria do plástico, eu vejo muito que a falta de conexão. Sim. Um cara não quer falar com o outro, porque o outro é concorrente do outro, porque aquele cara vendeu no meu cliente. Porque... cara, a gente está falando do mercado. Sim. O mercado é mais do que a briga de ponto de venda, né? Uhum. A gente está falando de um negócio muito maior. Que se passa um projeto de lei que nem aquele 2524 lá... pelo amor de Deus. Pô, você imagina o que acontece com o mercado? Quantos milhões de pessoas vão ser desempregadas? Absurdo. Quantas empresas vão quebrar? Sim. Mas eu falo até no segmento de biodegradável,
E olha, porque é um segmento ainda muito pequeno, Rui. A gente está começando. Sim. Eu acho que, por exemplo, se você pegar todas Economia as empresas... circular, você Exato, pergunta para um monte de gente se sabe o que é, fala que não. sabe. Mas, por exemplo, se a gente se unisse, por exemplo, e todo o segmento do plástico começasse a usar, não ia ter suficiente. Você Exato. concorda? Então, nesse ponto, eu acho que é uma besteira muito grande ficar brigando entre si. É porque você tem nichos de mercado. Exato. O cara fala, poxa, eu quero usar o PLA. Ok. Ok. Eu quero usar o P-Life. Ok. Ok. Eu quero usar o Celera. Ok. Eu quero usar não sei o quê. Ok. Exato. Ok. Não tem problema nenhum. E a gente não tem. Fechou hoje. Fala, não pode usar mais... Não vai poder usar mais papel. O plástico não substitui o papel. Não. A gente não tem produção para substituir. Aí não pode usar mais plástico. O papel não substitui o plástico. Mesmo porque não tem as características, Sim. mas também não tem volume produtivo. Sim. O vidro não tem volume produtivo para substituir nem papel nem o plástico. Então, a gente se degradeia em algumas coisas que é mera, né? Ai, por que eu, né? Exato. Eu acho que esse mimimi do segmento do plástico devia acabar. Porque daí, se a gente se unisse ou tentasse falar a mesma língua, a gente ia ter muito mais força. Você acha? Tem tanta gente boa de conhecimento que não fala. Sim. Tem Nossa. cara muito bom. Eu converso com tanta gente. Você pega um fabricante de copo, por exemplo, e conversa com o cara sobre o copo. Puto, o cara te dá cada informação que você não sabe. Uhum. Aí você vai conversar com um cara que usa um outro produto lá, que faz um Tupperware, ele te dá uma explicação Sim. que você também não sabe. O cara que fabrica pallet de plástico, ele te dá uma explicação que você não sabe. E essas pessoas não falam, eles ficam ali com medo. Você fala, com o que você trabalha? Ele olha para o lado e fala, com plástico. Exato. E ainda, você falando do pallet de plástico, ele é muito usado, dependendo do que você vai exportar, tem que ser no pallet de plástico. Tudo que você mexe com comida não pode ser de madeira. Exato. Eu tenho um cliente que fabrica o de madeira e o de plástico. Sim. Então, o de madeira atende a característica que precisa e o de plástico atende a outra. Ele tem os dois. Tem que ter. Poxa, e vai embora. Ó, ok, resolvido. tá certo. Ele atende os dois nichos de mercado, porque tem mercado para os dois. Exato. E eu acho que é isso. Aí vai, flui. Aí você fica nessa briga, plástico ou papel, plástico ou papel. Cara, papel, embalagem secundária. Plástico, embalagem primária. Acabou. Resolvido. Tá feito. E não tem papel para atender tudo e não tem plástico para atender tudo. Sempre falta, que nem agora entra fim de ano, os prazos de entrega das empresas vai tudo para 30 dias, 40 dias. É corrido. Se você não tiver programação, você não tem material. Então, isso indica o quê? Isso indica que não existe produção suficiente para atender a demanda de mercado. Mas é isso aí. Vamos lá. Agora vamos para a segunda parte do nosso Pod Plástico. Primeiro eu vou te perguntar, tem alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria de ter falado? Algum tema que você quer abordar? Acho que está indo bem, Rui. Está indo bem? Está indo tranquilo. Então vamos lá, porque agora a gente vai para umas perguntas mais complicadas. Tá. Qual foi o maior desafio na sua carreira até hoje? O maior desafio na minha carreira, eu acho que eu entrei no segmento de plástico, até engraçado. E eu fui aprendendo, porque eu não venho desse, eu venho mais da área de comércio exterior. E eu vim para fazer uma tradução, fui ficando, e hoje eu me tornei sócia do Mark. Mas eu acho que o maior desafio é conseguir, com integridade e ética, porque no segmento há sempre muita briga e, às vezes, a pessoa usa... Como que eu vou vender? Vou falar mal do outro. Então, é tentar ter uma postura, principalmente no segmento do biodegradável, que ainda é menor do que o do plástico inteiro, no qual eu não estou aqui para falar mal dos outros, eu estou aqui para defender o meu produto, tirar o preconceito e mudar. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, principalmente no início, que ninguém conhecia. Porque o P-Life, eu lembro das minhas primeiras ligações, sabe? Eu só falava com o Tutu. Aí o pessoal da nova geração nem sabe quem é o Tutu no telefone, né? É só me cancelavam e me desligavam. Então, eu acho que esse foi o maior desafio. Conseguir desmistificar, que ainda tem um longo trabalho, mas, ao mesmo tempo, ter essa postura. Eu vou te falar que eu, erroneamente,
multiplicava o que eu escutava, Sim. que é a mesma coisa, porque você fica fechado sem estudar, sem você está trabalhando dia a dia ali e você não tem esse tipo de contato que nós temos, né? Sim. E falava Oxibio, eu falava de jeito nenhum, não usa isso que você vai prejudicar o meio ambiente. Então, depois que a gente começou a conversar, o meu pensamento realmente mudou, tá? Mudou e transformou meu pensamento. Então, eu falo do P-Life para todo mundo. Você pode assistir meus podcasts que eu sempre falo. Porque eu acho que é uma solução que veio para ajudar Sim. o desavisado. Exato. Né? E o que eu falo nesse sentido, né, hoje, eu estou há 12 anos nesse mercado, eu me sinto muito orgulhosa quando eu ouço você, ou o pessoal do Senai que acredita, ou vários clientes que acreditam e falam, pode vir o EcoChato que a gente continua, sabe? Isso me dá segurança. Eu tenho clientes hoje de 10 anos, né, que são SAs. Então, assim, isso me dá, sabe? Fala, poxa, tá valendo a pena. E qual é a maior conquista que te enche de orgulho? Eu acho que a conquista... Eu vou contar uma boba, porque como a gente, quando começou, a gente era em 4. Na Eco, tentando fazer, eu acho que a primeira feira. Quando eu fiz a primeira Plástico Brasil, eu brinco que era um cubinho. Mas era um cubinho sustentável. Já fiz com a ideia da sustentabilidade. Já foi para ganhar ouro. Eu falei, né? Sim. Tanto que o pessoal nem sabia. Falei, mostrei tudo, fizemos já com a ideia de sustentabilidade. Para mim, quando eu falei, nossa, consegui, porque daí eu consegui mensurar. E ver os clientes vindo, porque normalmente, né, quando a gente não vai em feira, a gente que vai até eles. Então, para mim, foi um momento que eu falei, poxa, tá valendo a pena, eu conquistei. E é óbvio, aí a gente vai aumentando. A primeira feira que a gente vai é sensacional, né? Sensacional. É sensacional, muito. É muito legal. Aí depois vira rotina, mas é sempre divertido porque você encontra todo mundo lá. Né? Todo mundo. Então, para mim foi, porque como há muito preconceito, então você vê as pessoas vindo até você, vindo de outros estados para te visitar. Você fala, poxa, está acontecendo mesmo. E que conselho você daria para os jovens que querem começar a trabalhar com sustentabilidade e inovação no setor dos plásticos? Eu acho que nesse ponto, além de conhecer o Instituto, vem para o Instituto, cara. Eu acho que não acreditar em tudo que está na internet. E tentar hoje, o que eu estava em Santa Catarina mesmo, estou tentando, como a gente já tem homologado aqui o Senai Mário Amato, eu estou tentando homologar outros locais também para estar fazendo. E, por exemplo, vários cursos de polímeros técnicos têm fechado por falta de estudante e pessoas querendo se aprofundar. Sim, verdade. Então, isso foi algo que mexeu comigo. Eu sou muito nerd, eu gosto de estudar. Então, eu acho que nesse ponto, busquem os cursos. Tem a Universidade do ABC, tem um curso de... Você tem aqui o Senai de Guarulhos, tem um baita curso de polímero, tem uns professores maravilhosos ali. Sim, o Mário Amato mesmo. Também, o Mário Amato agora é universidade, né? É universidade. Então, assim, eu acho que é nesse sentido, não tem ainda campo e tem muito curso para ser feito. Então, busque esse aprofundamento, busque esse conhecimento. Não acredite em tudo que você ouve na internet. Pesquise. Né? Ouça o podcast. Pod plástico também é cultura. Também é cultura, sim. Aí complete a frase: plástico é? É vida. Ele está ali para ajudar. Se você pega num hospital em tudo, ele está ali para proteger o alimento. Então vamos lá. Se esse podcast fosse assistido pelo planeta inteiro, por 8 bilhões de pessoas, que mensagem você gostaria de deixar para essas pessoas? Mensagem no segmento do plástico? Não, mensagem sua. Da Bruna. A mensagem da Bruna, eu tenho uma frase que está comigo há muitos anos, e se você olhar o meu WhatsApp, é o que está lá. É uma frase de um americano, do Andy Stanley, que é "Don't make a point, make a difference". Então, eu acho que isso quer dizer? Não faça um ponto, faça a diferença. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que, às vezes, a gente não precisa dar uma palestra. A gente tem que ser um exemplo e buscar fazer a diferença. Então, essa é minha frase. Poxa, que frase bacana. Gostei.
Então vamos lá. Deixa suas considerações finais. Estamos se encaminhando para o final do podcast. 1 hora passa que a gente Muito nem vê rápido. passar. A gente poderia ficar aqui batendo papo por horas, né? Mas vamos lá, deixa suas considerações finais para o nosso público. Rui, primeiramente eu quero agradecer você, ao Instituto, ao podcast. Você sabe que para mim é uma grande honra estar aqui. E ao público em geral, o que vocês tiverem de perguntas, de dúvidas, pode mandar, o Rui me manda, ou a gente responde, a gente está aqui para ajudar. Qual que é a rede social de vocês? Ecoventures Brasil, né? Você pode pegar Ecoventures Brasil, você já acha todas. Ou Bruna Foster também, você já encontra todas, porque hoje em dia está tudo vinculado. É isso aí. E enquanto muitas pessoas falam em proibir o plástico, em proibições, em acabar com o mercado, você vê que tem muita gente boa trabalhando e desenvolvendo sustentabilidade, melhorando o ecossistema, preocupados com o nosso meio ambiente de verdade, não só em cima de palco, e aí no chão, trabalhando e desenvolvendo produto. E esperamos muito o senhor Issal no nosso podcast. Nossa, vai ser uma honra ter o pai da P-Life aqui. Né? Mesmo que de maneira remota, óbvio, que ele está lá no Japão. Sim. Bruna vou fazer faz a tradução simultânea, né? A gente aqui, ele lá, ele na tela, vai ser, acho que fantástico, né? Vai ser fantástico. Vamos organizar isso aí. Vamos organizar. E para você que ficou e nos assistiu até agora, ficou até o final, muito obrigado. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Encaminhe esse vídeo para outras pessoas, isso tem que chegar mais longe. E se você gostou, deixa um comentário positivo. Se não gostou, deixa o porquê não gostou, que a gente tenta melhorar para o próximo. A gente melhora a pauta, traz a Bruna de novo aqui, ela explica de novo. E a gente vai sempre tentando melhorar. O Pod Plástico está aqui para isso, para trazer informação real para vocês. Tá? Muitíssimo obrigado pela audiência e até o próximo episódio.